No Pneumo Responde de hoje, eu vou trazer uma dúvida que veio lá do TikTok. O que fazer se mesmo em uso do Seretide, 2 vezes ao dia, e Montelukast, a criança continua com tosse? Meu nome é George Amado, sou médico pneumologista e lembrando que eu faço atendimento presencial aqui em Aracaju e para todo o país através da telemedicina videoconsulta. Maiores informações sobre esse tipo de atendimento, vou deixar o contato da minha secretária aqui. Vamos lá. Como vocês sabem, né, e eu já comentei muito aqui no canal, que um dos sintomas da asma é a tosse crônica, a tosse recorrente. É aquela tosse geralmente seca, que acontece mais à noite, de madrugada, de manhãzinha cedo. É aquela tosse que reaparece aos esforços. A criança não pode pula-pula, não pode brincar, não pode fazer um futsal que começa a tossir, fica desconfortável. Então, a tosse é um sintoma comum na asma. E muito pouca gente sabe disso. Pensa que asma é só falta de ar. De forma nenhuma. Tem paciente asmático que não tem a falta de ar, mas ele tem tosse nas crises, né, tosse de forma recorrente. Então, nesse caso, a criança está usando o Seretide de manhã e à noite, certinho, uma dose de manutenção. Só para lembrar, o Seretide é um medicamento que nós utilizamos para manutenção, para manter o controle da asma. E o Montelukast, que é um antileucotrieno, né? Abrindo aqui uma exceçãozinha, o Montelukast, ele não é um medicamento para imunidade. É muito propagado isso aqui na internet, que Montelukast é para imunidade. Não, de forma nenhuma. Montelukast não é para imunidade. Montelukast é um medicamento que é uma das opções de medicamento que nós utilizamos para tratar asma. Não é o ator principal da peça. Eu não utilizo muito Montelukast com os meus pacientes. Pontualmente, às vezes eu utilizo, mas não é o carro-chefe. O carro-chefe do tratamento da asma é corticoide inalatório, como eu já falei em diversos vídeos meus aqui, tá certo? Então vamos lá, essa criança está usando aí o Seretide e o Montelukast e mesmo assim continua com tosse. O que é que pode estar acontecendo? Ou seja, essa criança, apesar do tratamento de manutenção, ele não atingiu o controle da doença. Por quê? Porque ele continua com sintomas respiratórios. A gente tem que lembrar que o nosso objetivo do tratamento de manutenção é o paciente não ter sintomas no seu dia a dia, ele levar uma vida normal ou muito próxima ao normal, podendo fazer atividade física, podendo correr, brincar, pular, no caso a criança, sem desconforto respiratório e sem tosse. Se ele continua com tosse, é porque não está controlado. E por que não está controlado? É aí que entra o pneumologista para avaliar. A gente tem que raciocinar aí. Primeiro, será que esse esquema de tratamento está sendo suficiente para controlar a asma? Será que a dose do Seretide está adequada? Será que não precisaria aumentar a dose? Ou será que mudando o princípio ativo do esquema, né? Ir para um formoterol com budesonida, ir para uma fluticasona com formoterol, ou seja, mudar o princípio ativo não resolveria, não controlaria. Então, assim, primeira coisa é verificar o esquema. Será que esse esquema está suficiente para controlar a asma? Porque às vezes precisa mudar. Segundo, será que a técnica inalatória está sendo executada de forma correta? Porque o paciente pode estar com a melhor bombinha do mundo. Se ele usar de forma errada, ele não vai jogar o medicamento onde deve jogar, que é no brônquio. E tem vários vídeos aqui no canal, né, explicando como é que usa de forma correta a bombinha, que não deve utilizar a bombinha diretamente na boca, que tem que utilizar com espaçador, qual o melhor tipo de espaçador, como é que se limpa o espaçador. Então, tem muito vídeo aqui falando como utilizar corretamente. Por quê? Porque às vezes o paciente está com um esquema muito bom, só que não está usando corretamente de forma técnica, a técnica correta da inalação. E aí o medicamento não vai surtir o efeito de forma nenhuma, né? Que é o efeito que deveria fazer. E aí ele não controla, né? Eu já peguei vários pacientes de outros profissionais que chegou aqui comigo, ó, doutor, tá usando isso.
e não está resolvendo. Quando eu fui revisar a técnica, porque eu reviso a técnica de uso com os pacientes aqui no consultório, ou por telemedicina ou presencial, eu vi que ele não estava usando corretamente. Então, nesse caso, eu oriento, né? Na consulta, no ato da consulta, seja ela presencial ou por vídeo, consulta telemedicina, como é que se deve usar, e mando no zap do paciente ou do responsável do paciente o vídeo que eu tenho aqui explicando como é que usa. Então, a técnica inalatória é extremamente importante e às vezes você não está controlando sua asma, sua DPOC, porque você está usando de forma inadequada o medicamento. Então, eu já falei aqui, será que primeiro, esquema terapêutico está compatível para aquele nível de asma? Não precisa mudar? Segundo, será que a técnica inalatória está adequada? Terceiro, higiene ambiental. A gente sabe que a asma, principalmente a asma de caráter alérgico, porque tem asma que não tem um caráter alérgico, mas a asma de caráter alérgico, ela tem, sofre influência da higiene ambiental. Então, não adianta eu prescrever o melhor esquema de tratamento do mundo para o paciente se ele dorme todo dia com a cara no ventilador. Se ele dorme num quarto com pó, poeira, ácaro. Se ele dorme agarrado ao gato. Então, esse controle ambiental vai ajudar demais no controle da asma, no controle da rinite alérgica também. Tá certo? Então, não esquecer, porque às vezes você está com um esquema bom, está usando de forma adequada, mas o ambiente que você em que você vive, em que a criança vive, não está sendo favorável. Então, precisa rever essa questão da higiene ambiental. Tá certo? Quarto, será que essa criança não tem alguma outra comorbidade que esteja atrapalhando o tratamento da asma? Vou citar duas importantes aqui. Será que essa criança, aqui do TikTok, né, que foi ver essa dúvida, veio lá do TikTok, não tem um refluxo laringofaríngeo, não tem um refluxo gastroesofágico, silenciosozinho, que está ali inflamando a via respiratória e ajudando a descontrolar a asma? É muito comum haver o refluxo e às vezes ele vem de forma silenciosa, né? Uma das coisas que eu faço quando eu pego um paciente que está tratando direito e não está controlando é investigar refluxo, tá certo? Ou será que essa criança tem uma rinite que não está devidamente controlada? Por quê? Lembrar das 3 doenças irmãs, né, que eu sempre falo aqui nas minhas redes sociais: asma, rinite e refluxo. Elas geralmente andam juntas. E para uma estar bem controlada, as outras 2 têm que também estar devidamente controladas, né? Então, será que essa criança não tem um refluxo? Como é que está a rinite dessa criança? É interessante também lembrar dessas comorbidades que podem, né, atrapalhar o controle pleno da asma, tá certo? Lembrar que tratar asma não é só tomar medicamento, não é só controlar o ambiente, né? Tem que seguir os pilares de uma vida saudável, né? Procurar uma alimentação mais saudável possível, uma alimentação não inflamatória, fugir dos industrializados, dos enlatados, dos embutidos, né? Lembrar do sono, né? O asmático tem que ter um sono bom, restaurador, né? Que ele acorde bem para um novo dia, não dormir mal. Lembrar da atividade física, né? A atividade física é extremamente importante em todos os sentidos da vida do ser humano. E para o paciente pneumopata crônico, não pode ser diferente. A atividade física vai ajudar demais no controle da asma e, consequentemente, no controle do peso, porque obesidade piora demais o controle da asma. Então, é uma outra situação. Obesidade. O paciente asmático tem que trabalhar essa questão do peso, porque quanto maior, né, estiver acima do ideal, mais difícil vai ser o controle. Obesidade, como nós sabemos, é uma doença crônica inflamatória e vai comprometer demais o controle da asma. Então, lembrar, obesidade também é um fator de risco para o descontrole da asma. Lembrando que eu faço conteúdo sobre doenças do aparelho respiratório, não só aqui no YouTube, lá no Instagram e no TikTok.
falando, né, nessa questão de técnica inalatória, eu vou deixar aqui já de fácil acesso, é só clicar aqui no vídeo, um vídeo sobre como utilizar o espaçador de forma correta, né? Como eu falei, todo medicamento inalatório em spray tem que ser aplicado com espaçador. É o mais correto, é o mais adequado. E como é que utiliza? Clica aqui no vídeo, acessa, assiste, comenta e compartilha.